Em abril de 2007, eu comecei uma investigação sobre a diferença entre o episódio psicótico benéfico que eu tive há 13 anos, que depois descobri que se chamava emergência espiritual, e o que as pessoas chamam de transtorno bipolar, o qual foi diagnosticado em algumas pessoas da minha família. Durante esta pesquisa, fiz vários vídeos para o YouTube. Tive a oportunidade de falar com mais de 300 pessoas que foram diagnosticadas bipolar. Compartilhei suas histórias, recebi milhares de comentários que me ensinaram muito. Li cerca de 15 livros e investiguei centenas de sites e vídeos pró e contra a psiquiatria. Junto com minha mulher, trabalhei com 6 pessoas em episódio de psicose aguda, períodos de insanidade, como o que eu tive há 13 anos. A grande lição desse ano foi que, embora não haja garantias, o transtorno bipolar e mesmo alguns casos de esquizofrenia podem ser curados. Caso não acredite, eu te recomendo dar uma olhada no trabalho de alguns psiquiatras pioneiros dos anos 70. Eles curavam esquizofrênicos de um jeito completamente diferente da típica internação que todos conhecemos atualmente. O psiquiatra John Weir Perry registrou excelentes índices de sucesso com esquizofrênicos em sua clínica de Abases. Ele relata todo esse trabalho no livro Trials of the Visionary Mind. O Dr. Loren Mosher também desenvolveu um projeto bastante parecido chamado Sotéria, em São Francisco, quando ele era chefe do Centro de Esquizofrenia do Instituto Nacional de Saúde Mental. O livro Sotéria é um relato importante sobre o que aconteceu na casa durante o período de 12 anos. O Dr. Stan Grof fez carreira curando pessoas com várias doenças mentais, e muitas dessas histórias são contadas em seu novo livro, When the Impossible Happens, em que questiona a psiquiatria tradicional. Talvez a história que chame mais a atenção seja a do psicólogo David Lukoff, que em 1972 pensava ser a reencarnação de Buda e Cristo e estar aqui numa jornada messiânica para salvar o mundo. O Dr. David Lukoff foi quem lutou para que o termo emergência espiritual fosse inserido na edição revisada do DSM-4, sob a categoria de problemas espirituais ou religiosos. Para quem não sabe, o DSM-4 é a 4ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. É interessante observar que esses médicos relatam casos de cura de pessoas que passaram por episódios psicóticos, o qual está presente no transtorno bipolar, na esquizofrenia e na emergência espiritual. Portanto, eles reconhecem que existe um potencial de cura nas psicoses. O que acontece em uma psicose é que, além de perder o contato com a realidade como a conhecemos, a pessoa mergulha fundo no seu inconsciente. O problema é que a nossa sociedade atual não valoriza essa experiência. Em geral, para os médicos e os pais, os estados modificados de consciência experimentados durante um episódio psicótico não têm nenhum valor e são considerados perigosos. E com medo de que você se machuque, os médicos e as famílias montam uma missão de resgate para tirar você da experiência ou das águas do seu inconsciente. E como nós sabemos, parte dessa missão de resgate atualmente implica em medicação e muitas vezes internação, além de dizer que você sofre de um distúrbio mental e muito provavelmente vai ter que tomar remédios a vida toda, assim como se tivesse asma ou diabetes. E, infelizmente, do jeito que as coisas estão hoje em dia, é exatamente isso que acontece, pois uma vez que dizem que essa experiência deve ser temida e evitada e que você sofre de um distúrbio mental e deve ser medicado, tudo vira uma profecia que se autorrealiza, e você dificilmente vai se curar como deveria. O fato das pessoas com transtorno bipolar sofrerem recaída ou suspenderem a medicação é vista como uma confirmação na necessidade de remédios. Mas, na verdade, tem alguma coisa dentro de você que está fazendo mal e tem que sair. O processo de cura pode então ser comparado como um vômito, e assim que os remédios param de fazer efeito, o vômito começa de novo. Neste processo de cura, você tem que passar pela psicose. Quando você chega a esse estado modificado de consciência, em vez de lutar contra o processo, você precisa se entregar a ele.
O que eu aprendi trabalhando com as pessoas em psicose aguda é que, diferente do que aconteceu comigo, onde consegui sozinho combater meus medos, as forças negativas e respeitar minha experiência, a maioria das pessoas bipolares, principalmente quando elas são mais jovens, vão sempre precisar de muito apoio para poder passar por este processo. Este apoio deverá ser constante, tanto nos momentos de pico da crise, onde tudo parece meio como um sonho e é maravilhoso, como durante os períodos em que os traumas vêm à tona. Talvez seja este o segredo das psicoses, pois através delas as pessoas podem liberar traumas que acumularam durante toda a sua vida. Este trauma pode acontecer de diferentes formas. O que desencadeou o meu episódio foi entrar em contato com o iminente risco de morte que passei em um acidente de mergulho 1 mês antes da minha crise. Acidentes ou problemas físicos podem ser parte desse trauma que é liberado, mas mais comum para a psicologia são os problemas de relacionamento que você tem com seus pais. Eu diria que quase todo mundo com quem conversei tinha algum tipo de problema com um dos seus pais. Por exemplo, os pais tinham uma tendência a serem duros, insistindo que os filhos seguissem regras duras e seu jeito de fazer as coisas. A maioria das pessoas diagnosticadas como bipolares com quem falei teve problemas com os pais muito rígidos, e no caso específico da esquizofrenia, este problema com os pais pode ser mais grave e pode estar vinculado a abuso físico. Para muitos esquizofrênicos, o abuso físico e muitas vezes sexual é uma parte considerável do trauma com que tem que lidar no cotidiano. E dizer que tanto a esquizofrenia como o transtorno bipolar se trata simplesmente de um desequilíbrio químico é tapar o sol com a peneira. Então, em vez de lidar com uma pessoa com transtorno bipolar ou esquizofrenia assim, temos que começar a lidar com ela mais assim. Escolhi essa foto de propósito porque mostra a compaixão e o amor entre dois homens, que em geral seria visto como uma relação homossexual. Mas insisto em dizer que ao lidar com uma pessoa com psicose aguda, você tem que estar disposto a dar a ela amor incondicional, independentemente do sexo. Você tem que ser capaz de se conectar com elas num nível muito íntimo, porque quando as pessoas entram em psicose, elas ficam muito mais sensíveis do que se possa imaginar. E quando você está diante delas, elas conseguem dizer se você as está abordando com amor ou com medo. É do jeito que lidamos hoje, todo mundo lida com essa situação com medo. Então, eu repito, essas pessoas precisam ser abordadas com uma intenção amorosa. A experiência interna delas tem que ser respeitada e validada como algo sagrado, um processo sagrado de cura pelo qual elas têm que passar. Com o seu apoio, a pessoa consegue se entregar a esse processo. De fato, elas precisam desse apoio, pois pode parecer assustador para elas. Como disse antes, é como uma situação de vida ou morte. Uma psicose aguda dura em geral entre 2 a 6 dias, que é quando a pessoa está realmente fora de si e completamente insana, e quando ela precisa de 2 pessoas com ela 24 horas por dia. Dependendo da gravidade do trauma, pode ser que haja mais de um episódio psicótico antes de terminar a crise. Assim, no exemplo da minha sobrinha, foram 3 episódios psicóticos antes que ela finalizasse o processo dela, e isso durou 2 meses. Dá para perceber que esse processo é longo e difícil, tanto para quem está em crise como para quem está dando apoio. Você precisa ser paciente, ter muita compaixão e coragem. Apesar desse processo ser difícil durante alguns meses, os benefícios atingidos no final são como um completo renascimento. A pessoa volta para a realidade curada, mais madura e passa a viver sua vida mais plenamente. Quando você compara isso com um tratamento com medicamentos por tempo indeterminado, pensando que você é um doente mental para sempre, não há nem comparação. Esse vídeo é só a ponta do iceberg sobre o que seria uma abordagem completamente diferente do transtorno bipolar e da esquizofrenia. Então, se você for bipolar, eu recomendo que comece a fazer sua própria pesquisa, pois ainda existem muitas coisas a serem descobertas sobre o transtorno bipolar.